Assim como o Afonso, a Odete Roitman ficará extremamente furiosa ao descobrir que o César está tendo um caso com a Fátima. Ou melhor, o César sempre teve um caso com a Fátima, os dois eram amantes. O Afonso perderá completamente a cabeça e cometerá uma loucura e acabará matando a Fátima e o César quando flagrar os dois na cama. Só que as coisas não param por aí porque a Odete Roitman ela entra em cena. Pois é. Bom, mas o que vai acontecer? Quer saber detalhe de tudo que vai rolar? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Vamos continuar o vídeo. Bom, a Fátima, a gente sabe muito bem que ela se casou com o Afonso com o intuito de enganar o Afonso e arrancar todo o dinheiro dele. O que Fátima não contava era que ela ia encontrar uma pedra no seu caminho muito gigante. E essa pedra se chama Sardinha e Solange. Pois é, o Sardinha desmascarou a Maria de Fátima para Afonso e contou que a Maria de Fátima tinha um caso com Afonso. Mas primeiro, para isso acontecer, o Sardinha ele pediu a câmera de segurança da Timório. Não só ele, como também a Solange pediu a câmera. E eles descobriram que a Fátima está sabotando o namoro de Solange e Afonso desde o início. A Fátima, na verdade, é uma vigarista. Eles descobriram isso. O Sardinha, ele tentou convencer a Fátima, ele tentou convencer a Solange de contar tudo para Afonso. Só que Solange disse que não queria se envolver com isso porque o Afonso escolheu isso para ele, né? Ele teve a escolha dele. Ele que escolheu isso para a vida dele. Então ela não tem nada a ver com isso. Então, enfim. Mas ao mesmo tempo, a Solange fica animada porque ela percebe que, de certa forma, ela não foi tão culpada assim pelo término com Afonso. A Fátima sabotou tudo, né? A Fátima foi a principal responsável pelo término dele, o término dela com o namoro com Afonso, né? E ela meio que fica animada por causa disso. Enfim, né? Mas mesmo assim, a Solange ela não quer se envolver nesse assunto. Eu acho que, ao meu ver, se Solange contasse para Afonso que a Fátima tem um caso com o César, seria muito mais interessante. E como isso seria muito mais interessante? Pô, deixou pra Sardinha, coadjuvante, qualquer, de quinta categoria, não desfazendo do ator que está interpretando Sardinha. Mas é do contexto que traz a novela, né? Enfim. E continuando aqui, e aí o Sardinha resolveu tomar a iniciativa, mesmo Solange não querendo, ele resolveu tomar a iniciativa no lugar de Solange. Ele foi até a Timório e aí começou a contar detalhe por detalhe. Começou a dizer que tinha uma modelo, que confessou que sabia que a Fátima e César tinham um caso e que ele viu a Fátima entrando em uma parte hotel. E o Afonso foi entendendo o que estava acontecendo, né? O Afonso foi processando tudo. E ao mesmo tempo, o Afonso estava muito chocado com aquilo tudo, né? O Afonso estava indignado com aquilo tudo. O Afonso estava revoltado. E ele fala pra Sardinha: eu não acredito que Fátima tá me enganando esse tempo todo. Porque o Sardinha conta que Fátima tá junto com César desde o início do casamento com Afonso. Ou melhor dizendo, antes de Afonso se casar com Fátima, o César estava junto com a Fátima. Gente, o Afonso descobriu isso tudo. E o Afonso, ele fica transtornado, né? Eu acho que é bem compreensível ele ficar transtornado, né? Eu acho que seria algo controverso se ele não fizesse isso, enfim. E aí, né?
o Afonso, ele consegue o endereço da parte hotel por causa de um vacilo muito grande de Fátima, né? Porque ela pagou a parte hotel que ela se hospeda com César e cometeu um erro primordial, né? Ela deixou o comprovante dentro das suas coisas na casa de Afonso. E o Afonso encontrou esse comprovante de pagamento e continha o endereço do hotel, continha o quarto, o número do quarto, continha tudo. E o mais interessante é que Afonso ele consegue passar pela portaria sem ser visto, né? Um pouco difícil disso acontecer, já comentei isso algumas vezes. Um bilionário, né, passar sem ser visto assim, bem conhecido. Pode acontecer, mas é difícil. Enfim, né, não vamos comentar sobre isso. Aí o Afonso flagra a Fátima na cama com César, e ele dá um soco na cara de César. Enfim, né, um caos total. Mas o Afonso termina tudo com a Fátima. Só que quando Aldete descobre que a Fátima tem um caso com César, ela resolve se juntar com Afonso para matar a Fátima e o César. Afonso acha um absurdo, mas movido pelo ódio, munido pela vingança e querendo se vingar de tudo aquilo que sofreu, ele resolve se vingar. Ele resolve se vingar e aí mata a Fátima e Odete esconde o corpo. Enfim, né? Queria comentar. Esse fim de Fátima foi surpreendente porque não aconteceu na primeira versão, né? Isso não aconteceu na primeira versão. E aí a Fátima teve um fim completamente diferente do que foi a primeira versão. Fiquei um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo eu acho que Fátima colheu o que ela plantou, né? Agora que isso tá errado, tá, né? A gente sabe muito bem. Mas, cara, Fátima foi tão grandiosa em grandes momentos, fez história em grandes momentos, foi essencial em grandes momentos, mas em vários momentos eu senti daquela Fátima, falta daquela Fátima, eu senti falta daquela Fátima grandiosa, né? Ela foi muito patética em vários momentos, completamente sem noção, deu muito mole. Esse lance dela mesmo com o César, toda hora ela, todo dia atrás de César, todo dia. Nossa, nem parecia que ela era casada, que precisava manter as aparências. Todo dia Fátima vem no César. Ah, tinha que ser desmascarada mesmo. Comente, tchau, tchau.